Camada 8. Olá, querido ouvinte, seja bem-vindo a mais um episódio do Camada 8, seu podcast sobre infraestrutura da internet, redes e tecnologia. Eu sou Eduardo Barazal Morales. E eu sou o Tuânio Grutabosa. E o tema do nosso programa de hoje é sobre primeiras empresas a colocarem PVCs no mundo. Esse é mais um episódio do quadro Roteamento de Ideias. Inscreva-se e compartilhe. Procure o Camada 8 na sua plataforma de podcast favorita. Compartilhe este episódio com o pessoal do trabalho, da faculdade e com seus amigos. Agora você também pode acompanhar o Camada 8 pelo YouTube e YouTube Music. Visite o nosso canal no YouTube, o NickBR Vídeos, navegue até a aba Podcasts e dê o play no episódio que deseja ouvir. E se você usa o Spotify, você pode ativar o sininho para ser avisado de novos episódios. Mas antes de irmos para a entrevista, vamos aos avisos iniciais. Daqui a alguns dias teremos a nossa próxima live intra-rede. Ela acontecerá no dia 3 de setembro de 2025, às 10 horas da manhã, horário de Brasília. Então, anote na sua agenda e se inscreva para acompanhar a transmissão ao vivo no nosso canal do YouTube e no Facebook. Ainda dá tempo de se inscrever na nossa próxima turma Bcop presencial. Ela vai acontecer de 8 a 12 de setembro de 2025 em Natal, Rio Grande do Norte. As inscrições vão até dia 17 de agosto de 2025, então não percam. O convidado de hoje é o Francisco Vital Dantas, coordenador de infraestrutura e serviços de TI no Itaipu Parque Tech. Então toca a vinheta e vamos para a entrevista. Roteamento de ideias. Seja bem-vindo, Francisco, aí ao nosso podcast, o Camada 8. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. E como já é de costume, né, a gente pede ali para o nosso entrevistado falar um pouquinho de si. Então, quem é o Francisco e aonde ele trabalha? Bom, queria agradecer aí o convite, né? É uma honra estar participando desse podcast. Eu sou o Francisco Dantas, eu trabalho no Itaipu Parque Tech, que fica em Foz do Iguaçu. Trabalho lá desde 2008, então já são quase 17 anos que eu atuo lá na área de TI, sempre na área de infraestrutura, voltado a redes, a roteamento, sempre nessa área desde então. Você pode falar um pouquinho mais pra gente sobre o Itaipu Parque Tech, quando ele foi criado, o que vocês fazem lá? Bom, então vamos lá. A gente sempre tenta deixar bem claro assim que o Itaipu Parque Tech não é a Itaipu Binacional. A Itaipu, ela é geradora de energia. O Itaipu Parque Tech, ele foi criado em 2003, quando a missão da Itaipu foi mudada. A missão da Itaipu sempre foi gerar energia limpa. Então, a partir de 2000, com a mudança para gerar energia limpa e gerar desenvolvimento para a região, foi criada a Fundação Parque Tecnológico Itaipu, que é onde eu trabalho e estou desde 2008. Legal que você explicou aí que tem a usina e tem a fundação, mas assim, fala um pouquinho dos projetos, como que a gente diferencia a operação de cada uma das duas? O papel da Itaipu é gerar energia. O papel do Itaipu Parque Tech, na verdade, nós somos um ecossistema. Dentro desse ecossistema, nós temos diversos projetos, como energias renováveis, baterias, hidrogênio verde, tem o centro especializado em monitoramento de barragens. A gente tem uma série de centros técnicos que desenvolvem projetos e tecnologias. A nossa missão é transformar conhecimento, inovação e bem-estar social. Então, todo esse ecossistema a gente busca sempre estar na vanguarda, trazer soluções para que façam a diferença para todo mundo, para transformar isso em bem-estar social. Qual foi o objetivo da criação desse Itaipu Parque Tech? Bom, o Parque Tech foi criado para cumprir parte da missão da Itaipu, que era gerar energia e desenvolvimento. O instrumento foi criado em 2003, então no passado a gente fez 20 anos. Nós estamos alocados dentro da área de Itaipu, onde eram os antigos alojamentos dos barrageiros. Os barrageiros é como são chamados as pessoas que vieram de fora para construir a barragem Itaipu. E eles ficavam nesse espaço que eram os dormitórios. Então todo o nosso ambiente começou e ainda está lá nesse espaço. Não, mas aí eu fiquei com uma curiosidade agora, né? Porque Itaipu parece para mim uma palavra indígena. O que significa Itaipu? Isso, Itaipu significa pedra que canta. Ela vem de uma lenda guarani, de uma lenda indígena. Os guaranis são os povos que principalmente do Paraguai, que povoavam na época da construção. Então tinha uma lenda que a água batia na pedra e fazia um som. E aí em guarani isso se chama Itaipu, a palavra é Itaipu. Então por isso que a usina tem o nome de Itaipu. Não, mas era só uma curiosidade minha mesmo, fiquei curioso mesmo. Mas aqui o episódio é sobre infraestrutura, a gente quer falar de PVCs e quer falar sobre outros assuntos. Tuane, você gostaria de comentar? Então, voltando um pouco pro tema de infraestrutura, você pode falar um pouquinho pra gente da infraestrutura do Itaipu Parque Tech, como anda a adoção de PVCs? Claro, com certeza. Bom, eu estou desde 2008, né? O espaço
Quando a gente começou lá, tá desde 2005, se não me engano, ou 2006. Então eu peguei bem o começo ainda de tudo lá. Basicamente a gente tem uma rede campus. Então a gente tem diversos equipamentos espalhados, temos uma rede wireless que a gente fornece conectividade, nós temos alguns centros de roteamento que a gente separa cada uma dessas atividades. Então a gente sempre teve isso muito bem segmentado. O que é corporativo, o que é projetos, o que são parceiros, empresas, acesso a wireless, a gente sempre teve isso tudo muito bem segmentado. Mas a gente utilizava, na época, a gente tinha dois links de operadora, um da RNP, da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, e outro de um provedor comercial. E cada um desses provedores nos entregavam 1/24. O que isso nos dificultava? A gente tinha que segmentar isso dentro desses vários centros de roteamento, e toda vez que a gente precisava trocar de uma operadora, da segunda operadora, porque a RNP a gente não trocava seus prefixos. Outro ponto é que a gente realmente não tinha uma redundância efetiva. Na queda de um link, eu até conseguia manobrar ali as saídas de internet, né? Não deixar parar para os usuários, mas os nossos serviços externos, como sites que existem dos projetos, tudo isso acabava ficando fora, ou tínhamos que fazer uma configuração de DNS, esperar propagar, para que voltasse a funcionar. Então isso gerava muito problema para a gente operar o Itaipu Parktech. E a gente começou a crescer demais, né? A gente começou a entrar projetos, entrar empresas incubadas, as empresas de restaurante, a wireless, a gente estava implantando, então a gente tinha aí 30 P's, já estava com 50, 60 blocos que estavam terminando de ser reformados, né? Naqueles espaços barrageiros são 15 blocos, edifícios que foram construídos, turismo que a gente estava operando, então tudo isso trazia muita dificuldade. Então a gente resolveu, vamos tentar solicitar um número de AS. A gente não sabia muito bem como era, né? Então ali em meados de 2010 a gente fez um contato com o registro, mandamos um e-mail solicitando as informações que a gente queria saber, como solicitar o ASN. Eu resgatei um e-mail de 2010, a gente já tinha solicitado como solicitar o IPv6, né? Então a gente teve respostas, a gente estudou um pouco, demorou um pouco para pedir, a gente acabou pedindo em 2012 o registro da ASN. Não, legal. Então vocês tiraram em 2012 o sistema autônomo. E uma coisa que se chamou a atenção é que vocês já pediram IPv6, né? Porque se você for pegar o histórico de adoção de IPv6 no Brasil, lá em 2011, que foi quando acabou o estoque mundial de IPv4, a gente vê que a utilização do IPv6 era quase zero, né? De adoção. Porque faltava também interesse do pessoal até de pedir e utilizar. E vocês pediram, né? Eu queria saber por que o que vocês pediram, o que foi a ideia, por que vocês estavam vendo que IPv6 era importante naquela época? Bom, nós somos um parque tecnológico, então nós sempre buscamos tecnologia, plantar soluções que refletissem que nós somos um parque tecnológico. Então a gente sempre teve uma equipe muito, muito boa, muito bem capacitada. E nós já sabíamos, já éramos conhecedores do IPv6. Nós ainda não tínhamos feito treinamentos, aprendido a fundo, mas a gente sabia que a gente tinha que implantar. Então esse primeiro contato a gente já pediu junto com o IPv6. A ideia sempre é estar trazendo soluções que façam a diferença e que mostrem que a gente é um parque tecnológico atualizado. E aí acho que é bom a gente comentar um pouquinho da história, né? Porque em 2011, né, a gente teve ali o Dia Mundial do IPv6, foi uma iniciativa aí mundial para a gente poder fazer a adoção do IPv6 num determinado dia como um grande teste, né? Então, várias instituições, o NIC-BR, a ISOC e outras instituições de outros países também começaram a incentivar o pessoal a adotar o IPv6 durante um dia para a gente fazer um teste para ver se dava algum problema naquele momento. E deu que, assim, muita gente adotou o IPv6, né? Naquele dia, viu que não deu nenhum problema, né? E alguns se mantiveram, outros não, mas ainda a adoção era muito baixa, né? E aí, em 2012, vocês tiraram a ASN, já pediram IPv6. A gente até, aqui no Brasil, a gente fez uma brincadeira, né? Porque a gente viu que o Dia Mundial do IPv6, apesar de ter algumas empresas mudado para IPv6, não tinha muito tráfego, né? A gente tinha poucos provedores entregando IPv6. Então, a gente criou aqui o que a gente fala que foi um teste tupiniquim do IPv6, né? Foi a semana do IPv6. A gente queria que as empresas adotassem IPv6 e a gente queria ter volume de tráfego, né? Pra verificar realmente se tinha problema na adoção do IPv6. E naquela época também, não tínhamos muitos provedores, né, que adotavam IPv6. Aí o que a gente fez? Bom, será que a gente poderia pensar em algum evento que as pessoas vão para usar a internet, né? E que a gente pudesse pedir para esse evento ter IPv6? E foi aí que numa das reuniões que a gente tinha lá de IPv6 da café da manhã, IPv6 que a gente fazia de reuniões com várias empresas, surgiu a ideia da gente colocar o IPv6 na Campus Party.
E aí a gente pediu lá pra Campus Party pra colocar IPv6. A Campus Party naquela época era um grande fenômeno, ainda é, mas assim, era um grande fenômeno pro pessoal ir utilizar a internet de alta velocidade. E aí a gente pediu pra colocar IPv6, e aí o pessoal colocou, então a gente começou a gerar tráfego. E a Tônia, acho que ela vai lembrar dessa época, né? Que a gente até fez um joguinho dentro da Campus Party. Nossa, que a gente fez ali um ranqueamento. Então a gente começou a medir que as pessoas que estavam entrando nos sites que tinham IPv6, que a gente tinha feito ali um acordo. E aí quanto mais cliques a gente tivesse gerado, tráfego de IPv6, mais pontinho ganhava. Então cada dia mudava a pessoa no ranking. Até é engraçado, você lembra, né, Tônia, que a gente começou a desconfiar que a pessoa que estava em primeiro lugar, que estava tipo, disparado, era um bot. Que ele estava acessando muitos sites em IPv6 lá e estava contabilizando. Ele parecia que ele, tipo, estava acessando vários ali por minuto. E aí a gente desconfiava, será que vai ganhar o prêmio? Não vai ganhar o prêmio? Aí até que chegou no último dia, a gente descobriu que a pessoa, ela gastou o tempo todo da Campus Party lá só clicando porque ela queria muito o prêmio, né? E ele falou assim, não, eu fiz aqui um esquema de teclado e ficava clicando aqui pra tentar abrir o mais site possível, um monte de abas de navegador pra ganhar o prêmio. E ele falou assim que eu tava vendo o nome no ranking e tudo, isso me estimulava a tentar clicar mais pra sempre ficar em primeiro, né? E aí a gente fez esse teste, né? Você lembra? Lembro vagamente. Foi na Campus Party, né? Foi na Campus Party, E aí a gente fez esse teste. E aí, passado em 2012, quando vocês tiraram o sistema autônomo, teve aí o lançamento mundial do IPv6. E acho que aí que é bem legal da gente começar a conversar de IPv6 com vocês, da Itaipu Parktech, porque vocês foram um fenômeno brasileiro na adoção do IPv6 na época. Antes de eu falar por que vocês foram um fenômeno, eu gostaria de saber como que foi a primeira implantação de IPv6 de vocês. Bom, então a gente acabou solicitando primeiro o ASN em abril, né? A gente solicitou apenas um bloco, /22, e logo em seguida já foi ofertado para nós um treinamento de IPv6 pelo NIC, o qual a gente fez, foi muito importante para nós, foi muito bom, a gente aprendeu bastante coisa lá com gente capacitada. Em novembro nós solicitamos e em 2013 nós fizemos a primeira conexão IPv6. Então a primeira sessão que a gente fechou com a RNP e depois com o X Curitiba, o X Paraná. A nossa implantação a gente sempre já prezava por dual stack, mas a gente fez um pouquinho diferente do que vocês recomendavam. O NIC, não sei se ainda é essa recomendação, mas na época era para fazer a configuração na borda, no backbone, servidores e por último nas estações, né? Era um passo a passo, né? Isso, nós seguimos um pouquinho na contramão. Nós fizemos na borda, no backbone, mas ao invés de fazer nos servidores, a gente fez nas estações de trabalho. Por quê? Porque nós, na verdade, somos um grande consumidor de conteúdo, né? Nossa característica é buscar conteúdo e não tanto fornecer. Então a gente queria ter uma ideia de como funcionava o protocolo, como isso afetaria as comunicações, o que a gente poderia aprender olhando isso, e a gente conseguiu ter um know-how muito maior para quando a gente implantou nos nossos servidores. Então, invertendo essa ordem aí, a gente conseguiu jogar isso para todas as redes de acesso, então todo mundo com IPv6 consumindo conteúdo em IPv6. Esse que foi o nosso diferencial. É que assim, como a gente estava falando, muito provavelmente é que a gente dá aula muito mais para provedores de internet. Então a ideia no seguinte era, qual poderia te dar mais dor de cabeça? Então assim, um provedor de internet, ele tem ali o site, mas pouca gente usa o site dele e ele tem ali 10 mil assinantes. Então se ele erra com 10 mil, ele recebe 10 mil ligações e ele não dorme. Se ele errar no site, talvez 2 pessoas que não acessaram o site naquele dia não consigam e abram uma reclamação. Então, entre receber 10 mil ligações e 2... a recomendação era 2, entendeu? Mas só justificando a nossa forma de pensar. E aí vocês colocaram nas estações de trabalho. E vocês viram algum problema? Teve dificuldade para fazer toda essa implantação? No começo a gente teve um pouco de dificuldade. Assim, um dos nossos upstreams não tinha suporte a IPv6. Então, sempre que era preferida a requisição sair por IPv6, ele saía por um único upstream. E às vezes talvez não fosse o melhor caminho. E isso acabava degradando um pouco a qualidade do serviço, porque a gente ainda não tinha tanto conteúdo em IPv6 também. Outro ponto é que se eu perdesse o meu upstream que tem IPv6, daí não dá, porque eu continuava tentando resolver em IPv6, não tinha pra onde ir, tinha que esperar dar timeout para sair em IPv4. Então, a gente teve esse problema na implantação. Tivemos problemas também com dispositivos, né? Na 2013 ali, os Androids e os macOS, eles tinham suporte de IPv6, mas eles tinham uma dificuldade muito grande de receber IPv6, tanto por Slack quanto por DHCP.
HCPV6. Isso foi atualizado depois, mas a gente teve esse problema aí durante a implantação. E do restante, assim, a gente não teve muitos problemas, né? As ferramentas que a gente utilizava, as soluções que a gente usava de HTTP, DNS, soluções internas, externas, todas praticamente já tinham suporte. Então a gente aplicou e às vezes alguma correção ou outra dentro de um software para poder funcionar corretamente. Foram basicamente essas aí os principais dificuldades que a gente teve. Durante a adoção do IPv6, vocês tiveram alguma dificuldade de encontrar equipamentos compatíveis? Sim, a gente teve bastante dificuldade com equipamentos que a gente considera equipamentos de serviços, por exemplo. Então, telefones VoIP, que não tem suporte IPv6, câmeras de segurança IP que não tinham suporte, alguns dispositivos IoT. Então, como eram redes que eram somente internas e redes de serviços que não eram tão críticas, a gente acabou deixando isso para depois. Então vocês foram começando a colocar pilha dupla, né? Sim, pilha dupla em tudo. Pilha dupla em tudo. Que era possível. Tudo que era possível. O que era legado ficou para depois. Mas aí foi substituindo com o tempo os legados e já foi colocando IPv6, já com um plano de adoção. Quase. Assim, a gente ainda tem essas redes, a gente tem alguns equipamentos legados ainda daquela época. Infelizmente, fazer uma atualização tecnológica requer bastante recurso. Onde a gente conseguiu levar já foi feito. Então, a gente tem aí todas as redes de acesso, principalmente a gente tem IPv6, mas nessas redes ainda estão precisando serem atualizadas. Então vamos voltar lá para a história. Então vocês começaram a adoção do IPv6, vocês tiveram ali algum probleminha na questão do trânsito, né? Porque não tinha muitos trânsitos, né? Provavelmente a saída do IPv6, né? Ela ficou um pouquinho mais prejudicada porque tinha um caminho diferente do caminho de IPv4, né? Por falta de trânsitos e opções ali de provedores no meio do caminho. Logo, provavelmente o IPv6 naquela época ele era um pouquinho mais lento do que o IPv4, porque o IPv4 tinha um caminho mais rápido, porque todo mundo adotava o IPv4, e o do IPv6, por não ter provedores no meio do caminho, às vezes fazia um caminho maior. Vocês sentiram isso na adoção do IPv6? Sim, a gente sentiu bastante. Em algumas páginas, alguns serviços, isso era bem nítido para o usuário. Causava uma certa lentidão para ele ter acesso a esse conteúdo. E a gente sabia, entendia que era por esse motivo, porque quando resolvia IPv6, ele só tinha um caminho, só tinha uma operadora para sair, e para chegar no destino, provavelmente ele tinha que dar essa volta maior do que com o IPv4. Isso era bem nítido. Mas lembrando que estamos falando do passado, né? Agora tá resolvido. Agora tá resolvido. Logo em seguida, nós já solicitamos uma contratação de uma nova operadora que tivesse suporte IPv6. Parte desse problema, então, acabou sendo resolvido, porque com 2 operadoras você acaba tendo 2 caminhos ou mais aí diferentes. Isso melhorou bastante também. E também com a adoção do IPv6, né? Conforme foi crescendo, larga escala, né? Melhorou bastante. Então, vamos voltar lá para 2012, porque eu tinha comentado por que vocês aí eram um orgulho nacional. É porque a ISOC, né, que fez ali boa parte da questão do levantamento do lançamento do Dia Mundial do IPv6, né, que foi 6/6/2012, né, um dia bem particular, né, para fazer o lançamento mundial. Eles também começaram a criar um ranking, né, de empresas que estavam adotando o IPv6, porque como a gente disse, estava praticamente zero e a gente queria estimular a adoção do IPv6. E vocês decidiram cadastrar nesse ranking. Isso. A gente fez o cadastro lá e tivemos bastante sucesso com isso. Tanto é que quando a gente dava aula na época, a gente mostrava o ranking e no top 5 tinha um brasileiro lá, que era vocês, Itaipu Parktech, só que com outro nome naquela época. Isso, a gente utilizava outro nome, né, mas a gente chegou a ficar em segundo colocado do Mundial. Porque vocês chegaram numa adoção, para aqueles que não presenciaram essa avaliação da ISOC na época, né, chegaram perto ali de uma 80%, né, então você para pensar que vocês ganharam o sistema autônomo em 2012, teve aí esse lançamento, foi uma medição aí mais ou menos até 2013, e vocês chegaram a uns 80% de adoção do IPv6. Isso, praticamente em menos de um ano de implantação. Então foi uma força-tarefa para... Foi, com certeza, né? A gente teve uma equipe aí bastante dedicada, a gente conseguiu também convencer nossa equipe de infraestrutura, equipe de desenvolvimento, a comprar a nossa ideia e vir junto e ajudar a implantar. Então, esse esforço conjunto aí culminou com esse prêmio aí de segundo lugar geral no mundo. E na época, você tem ideia de quantas máquinas mais ou menos vocês conseguiram implantar o IPv6?
Assim, um número exato eu não conseguiria, mas com certeza mais de 5 mil dispositivos a gente conseguiu alcançar, porque a gente fornecia isso para todas as redes de acesso, redes wireless, então eu tenho praticamente certeza aí que mais de 5 mil. Realmente, é um caso de sucesso aí, segundo lugar mundial na adoção do IPv6. E voltando para essa época que a gente falou que vocês adotaram o IPv6 e foram aí um orgulho, né? Eu queria saber, assim, como que era a questão do IPv4? Vocês tinham IPv4 de sobra ou vocês já estavam trabalhando com NAT? Só pra gente entender a motivação do IPv6 também, se foi atrelada à falta de IPv4. Até esse momento, a gente sempre trabalhou com NAT. A gente não tinha endereçamento IPv4 público suficiente. Então, a gente usava em servidores, DMZ, firewalls, roteadores, mas as LANs de acesso todas eram com NAT, né? Então, também foi um dos motivos da gente solicitar o bloco IPv6. Apesar de, naquela época, ainda ter IPv4 disponível para pedir, vocês já estavam pensando, o futuro IPv6, já vamos colocar IPv6 logo. Isso, naquela época a gente só tinha um /22. Depois a gente acabou pegando mais um bloco e eliminamos o NAT de vez, mas no princípio a gente ainda fazia com NAT. E o que fica de lição desse processo de adoção do IPv6 e quais dicas você deixaria para quem, apesar de já terem se passado mais de 10 anos, né, daquela época, que ainda não começou a implementar o IPv6? Bom, as principais dificuldades é você convencer todo mundo que precisa para ir junto com você, né? Então, ela não é só uma questão técnica, ela acaba sendo uma questão cultural. Você tem que fazer com que a sua empresa, suas lideranças, a parte técnica vá junto e apoie no processo. Foi isso que aconteceu com a gente. Sem isso, não seria possível. Acho que seria a principal lição. A outra lição é você fazer um bom esquema de alocação do IPv6, tá? A gente utilizou na época, a gente tem um /32, né? Então, os 2 primeiros grupos são o nosso endereçamento. Como a gente tem vários centros de roteamento, nós acabamos colocando um /40 para cada centro. Ou seja, a gente colocava um /40, pulava um, colocava outro /40. E a gente então sabe qual é o prefixo /40 de cada centro de roteamento. E no final, o último grupo ali, a gente coloca o número da VLAN. Então, tem isso muito bem documentado, isso foi muito bem estruturado desde o começo. Isso facilitou bastante, facilita até hoje o troubleshoot. Então, se a gente vê que está tendo algum ataque ou algum problema, a gente bate o olho, você já sabe qual que é o centro de roteamento, você já consegue fazer isso de forma mais rápida. Outro ponto importante é participar dos cursos e treinamentos que o NIC oferece. Tem muita coisa boa, tem o curso de IPv6 online, tem o curso de backup, foi também super importante pra gente. E participar dos eventos, né? Quando você participa dos eventos, você faz networking. Então, hoje muita gente já fez esse processo. Você pode aqui conversar com alguém que teve vários problemas que você pode evitar, ou se você tiver, você já sabe como resolver. Então, é importantíssimo participar dos eventos também. Nessa sua fala aí, você falou de convencer, né, de todo mundo a vestir a camisa da empresa, né, e trabalhar em conjunto para fazer as adoções, por exemplo, do protocolo, do IPv6. Aí eu gostaria de tentar cutucar aí na sua memória, para você lembrar como foi esse processo de convencer a diretoria, né, porque às vezes o pessoal ficava sempre falando assim, mas eu vou adotar o IPv6, qual que é o meu ganho com isso, né? Não, é que a gente tá pensando no futuro, que vai desativar o IPv4, vai ficar só IPv6, mas o ganho não é um ganho substancial para agora, né? É uma coisa pra gente já pensar em planejar uma rede para o futuro. Foi difícil convencer a diretoria? A gente teve sempre muito apoio da nossa diretoria, né? Na época, o nosso diretor superintendente era de computação, então, formação acadêmica, professor acadêmico, a gente sempre teve muita liberdade quanto a isso. A gente realmente não precisou chegar lá e convencer eles. A gente foi implantando e colocando e fazendo, isso foi gradativo, mas a gente teve que ter mais apoio da parte técnica, das equipes técnicas, de alguns gestores, porque impactariam em alguns serviços deles, teria que ter paradas, às vezes, alguma coisa assim, mas a parte da diretoria, assim, a gente sempre teve muito respaldo para poder fazer. E esses gestores aí, teve alguém que lutou contra vocês aí? Ou foi ali o goela abaixo mesmo? Eu acredito que, eu não vou lembrar, mas provavelmente alguns reclamaram, né? Mas pra que IPv6? Está funcionando bem IPv4? Pra que mexer no que tá funcionando? Então, isso com certeza aconteceu, mas a maioria queria e a gente acabou conseguindo implantar. A maioria diretor queria, a gente implanta, né? Exato. Manda quem pode, obedece quem tem juízo, não é? Perfeito.
E nos dias de hoje, como anda a implantação de IPv6 de vocês? Já está 100%? Não, infelizmente ainda não. A gente acredita ainda que deve estar em torno de uns 85% a 90%. A gente ainda tem algumas redes que não conseguimos avançar com redes de equipamentos legados. Como nós fornecemos conectividade para algumas empresas, a gente sempre oferta o bloco IPv6, mas ainda tem uma cultura muito forte, somente na nossa região lá, de que o NAT é uma segurança ou algo assim. Então ele acaba colocando um roteadorzinho simples, coloca o IP que a gente fornece e faz um NAT para dentro da rede e não quer saber de IPv6. Você quer deixar um recado para essas pessoas aí? Então nós vamos trocar. Nós vamos implantar IPv6. Então, nessas redes ainda e algumas redes a gente precisa terminar isso. Algumas redes que a gente não fez lá atrás já comportariam a gente fazer um dual stack e até mesmo um IPv6 only. Mas ainda está faltando mão de obra, está faltando a gente conseguir tempo para executar por conta do tamanho da equipe. Mas hoje a gente tem aí 100% de tudo que é corporativo, então servidores, DMZ, tudo que a gente implanta e coloca no ar é IPv6, onde as LANs que a gente administra, tirando essas que eu mencionei que são nossas, todas têm IPv6. Tudo que é possível porque a gente administra vai ter IPv6, sempre. É regra, é lei. Então, imagina aí que em torno de 80%, 85% talvez, de total de implantação. E é bom a gente lembrar que NAT não é segurança, é uma técnica, né, da gente fazer a tradução de um endereço IPv4 privado para um IPv4 público, né? A gente tem ali um efeito colateral que é um mascaramento dos endereços, mas assim, isso não é segurança, né? É o que o pessoal fala que é obscuridade, mas não é segurança. E vamos voltar lá. Agora que já estamos falando aí do IPv4 e tudo, eu já peguei até ranço já. Vamos lá. E quando vocês vão desativar o IPv4? Já que vocês estão pensando aí que IPv6 é o futuro, aí quando que a gente pode bater o martelo? Cutuca. Essa é polêmica. Vai ser a primeira empresa aqui do Brasil que vai desativar o IPv4 e não quer nem mais ver isso aí. Essa pergunta é polêmica, né? Bom, sim, a gente ainda não está trabalhando para ter isso de forma muito rápida, né? Então, o que a gente está tratando é, primeiro, ter IPv6 em tudo. Já referente ao IPv4, por mais que a gente tente e insista, né? Somos da área técnica, somos embaixadores do IPv6, mas não depende só da gente. Enquanto o mundo ainda for IPv4, e quando a gente tiver IPv4, nós vamos ter que ter alguma forma de entregar IPv4, ou com alguma técnica de tradução, ou com os próprios endereços que a gente já tem. Então, ainda não temos uma resposta para essa pergunta. Não, foi só provocativa mesmo. E com a adoção do IPv6, vocês tiveram algum benefício de segurança? Quais vantagens você viu? Assim, a gente teve bastante vantagem operacional, né? Então, como o endereçamento é muito maior, a gente conseguiu distribuir isso melhor e implantar de forma mais coerente, centros de roteamento. Isso facilitou, então, a criação de rotas, de ACLs, liberações em firewall. Então, isso foi muito bom pra gente. Questões de segurança, a gente sempre teve muito bem estruturado que a gente libera somente o que é estritamente necessário. Então, quando a gente vai subir alguma coisa, vai subir uma aplicação numa máquina, a gente utiliza já as regras de firewall em IPv4 e IPv6, regras de liberação do firewall IPv6, regra de roteamento do firewall IPv6. Isso já é muito nativo nosso. Então, isso facilitou, o tamanho do bloco facilitou bastante. Então, a própria questão da rastreabilidade, né? Então, como a gente tinha muito NAT, isso dificultava a gente fazer rastreabilidade nas redes wireless, nas redes corporativas, e com a adoção de IPv6 isso ficou muito mais fácil de ser feito. E também tem a questão de não ter muitos ataques ainda IPv6, né? Até para estimular o nosso ouvinte a adotar IPv6, né? Não tem muitos ataques, né? Geralmente os ataques acontecem mais em IPv4, né? Então, assim, a questão de segurança fica até melhor, né? E a questão de documentação, né? Porque você estava falando aí de plano de endereçamento, de como que você faz, de sempre mexer nas ACL IPv4, IPv6. Vocês têm ali uma documentação bem extensa, bem feita, até para quando entra um novo funcionário? Como que vocês tratam a documentação? Sim, na época de implantação a gente usou muito o IPPlan, que era um software livre e que ajudou bastante a gente a fazer essa documentação. Hoje nós temos tudo isso em outra ferramenta, na qual a gente já consegue atrelar a VLAN, consegue atrelar o dispositivo, porta. Então, a documentação para quem entra agora lá, ele vai acessar o Netbox e ele já vai ter todas as informações que ele precisa lá. Tanto de centro de roteamento, de VLAN, de prefixo. Isso aí está bem documentado, está bem tranquilo. E falando dessa adoção do protocolo, né, do IPv6, né, já que vocês estão
perto aí de chegar no 100%, eu quero saber de outras coisas boas também para a área de infraestrutura. Como que tá o RPKI, né? Como que tá a adoção de vocês? Vocês já estão também utilizando bastante? Sim, a gente fez a implantação ano passado, né, configuração e adoção do RPKI, e esse ano foram aplicadas as regras de consulta do router para consultar se tem RPKI ou não como destino e preferir sempre dar preferência maior para quem tem RPKI. Então está sendo muito bom, não é difícil de fazer, é muito tranquilo e a gente está bem mais confortável com o RPKI aí que está rodando muito bem. Então trabalharam já na questão de publicação e de validação, né, do RPKI, no IPv4 e no IPv6, por favor, né? Sim, nos dois. Então, Francisco, a gente queria agradecer a sua participação, mas a gente já está chegando no fim do episódio, né? Você queria deixar algum comentário final, alguma reflexão sobre o processo de implantação de IPv6 para os ouvintes? Assim, o recado que eu deixaria para quem ainda não fez é comece logo. Né? Quem não fizer vai ficar para trás. Já está para trás. Já está para trás, né? Já temos muita coisa implantada em IPv6, o mundo é IPv6, e quem não se atualizar vai ficar numa ilha aí isolado. Então, corre que ainda dá tempo. Gostei dessa, o mundo IPv6, hein, Tony? Seu sonho, né? Olha lá. Quando a gente desligar o IPv4... vamos desligar, vamos puxar a tomada. Então tá certo, muito obrigado aí, Francisco. A gente agradece a sua participação. Eu que agradeço, muito obrigado. E vamos aos nossos últimos avisos. Lembrando que estão abertas as inscrições para as turmas de 2025 do nosso curso de Boas Práticas Operacionais para Sistemas Autônomos, o BCOP, tanto nas versões EAD quanto nas presenciais. Para ficar por dentro da nossa agenda completa de cursos e eventos, acesse septro.br/cursos-eventos. Sugestão de temas, dúvidas, elogios e críticas construtivas, mande um e-mail para cursosseptro@nic.br. Inscreva-se na sua plataforma de áudio preferida e lembre-se de ativar as notificações. Para não perder nenhum conteúdo importante, siga as nossas redes sociais. Vocês nos encontram no X, antigo Twitter, como @comuniquebr, no Facebook, LinkedIn, Instagram, Telegram, nós somos @NicBR. E no YouTube é só procurar por NicBR Vídeos. Esperamos que você tenha gostado do episódio e qualquer problema é culpa da Camada 8. Até mais! Até! Essa é mais uma das iniciativas proporcionadas pelo registro de domínios.br. Registre o seu.br. Este podcast foi sonorizado por Radiofobia Podcast e Multimídia.